Aqui em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12, novamente Pedro coloca em evidência a questão do fogo como agente purificador. E o fogo, mais uma vez, simbolizando a dor, o sofrimento, para trazer algum tipo de crescimento e purificação à nossa vida. Ei, pense no seguinte, se eu me posiciono ao lado de Deus, certamente isso incomoda a Satanás, o nosso inimigo, que anda ao derredor bramando como um leão. Se ao me posicionar ao lado de Deus, ao buscar a presença de Deus de modo íntimo, isso incomoda o inimigo, certamente o inimigo fará de tudo para me afastar de Deus, e uma das artimanhas que ele usa é infligindo sofrimento à minha pessoa. Então o sofrimento, entre outros motivos, é o modo que o inimigo usa no cenário do grande conflito para me afastar da intimidade de Deus. Se eu não estou sofrendo, será que o inimigo não tem feito nenhum tipo de esforço para me distanciar de Deus, porque na verdade eu já estou distante dele? Pense nisso. Se você está sofrendo, é uma tentativa do inimigo para te afastar de Deus. É sinal que você está próximo a Ele e o sofrimento muitas vezes identifica essa proximidade, essa intimidade. Pense nesse aspecto também. E uma outra coisa, se nós não tivéssemos o sofrimento, a gente ia começar a achar que o pecado não é tão maligno. Se nós não experimentássemos provações e situações difíceis nesta vida, a gente ia começar a achar que esse mundo é até legal. Nós precisamos do sofrimento de certo modo, porque isso faz nos entender que esse mundo não representa a vontade de Deus e que Jesus precisa voltar logo conforme sua promessa para estabelecer um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça, para vivermos longe de toda lágrima, de toda dor e de todo sofrimento. O sofrimento existe para mostrar que esse mundo não representa a vontade de Deus, que o pecado é maligno sim, e que o diabo está usando tudo isso para nos afastar da intimidade de Deus, acusando inclusive o Pai como se fosse o responsável pelo sofrimento, quando ele não tem nada a ver com isso. Pense nisso e não permita ficar longe de Deus, não permita se afastar de Deus. Intimidade, comunhão, busque isso a todo instante, mesmo em meio ao sofrimento. Que o fogo venha, mas para nos purificar em nome de Jesus. Pai querido, ajuda-nos a estar cada vez mais perto do Senhor, a entender que esse mundo não representa a Tua vontade e desejar mais ardentemente a volta de Jesus para colocar um ponto final em tudo isso. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém.